nós vimos na semana passada, a gente vinha vendo a questão das secas aqui no estado, já com racionamento de água, por exemplo, em Santa Maria de Jetibá, em São Roque do Canaã. E nesse final de semana, desde a quinta-feira da semana passada, começamos a ver os estragos provocados também pela chuva em Domingos Martins, em Santa Leopoldina, aqui na região da Grande Vitória, com alguns pontos mais isolados de alagamento. E aí a gente vê, é sempre o mesmo discurso, né? Principalmente quando vem as chuvas. Ninguém imaginava que ia cair tanta chuva em tão curto espaço de tempo e não sei mais o quê. Eu venho falando disso há muito tempo. Eu sou professor de geografia e a gente sempre discutiu muito sobre essa questão ambiental e essas questões de mudanças climáticas. Então, assim, em grande parte, aquilo que causa a seca causa os estragos provocados pela chuva. Em grande parte, as obras humanas. É claro que as mudanças climáticas estão ocorrendo e são visíveis, e as suas consequências serão cada vez mais repetitivas. Por isso, tão importante é que as políticas públicas de prevenção de calamidades naturais sejam efetivadas, sejam colocadas em prática. Em relação às secas, e eu já repeti isso várias vezes, lá em 2015, quando o estado passava por uma grande seca, eu alertava sobre essa questão de que se chovesse um pouco, em seguida se esqueceria das políticas de recursos hídricos no estado. E foi o que aconteceu. Chegamos ao cúmulo de 2017, o governo Paulo Artung retirar 60 milhões do Fundema e do Fundágua, fundos específicos para ajudar a amenizar os problemas hídricos do estado. Nós conseguimos aprovar uma emenda em 2017, em que os 78 municípios do estado deveriam colocar em suas leis orgânicas a prevenção de enchentes e também de secas, com a construção de caixas secas, com a recuperação das nascentes, com a dragagem dos rios. Praticamente nenhum município colocou isso em sua lei orgânica e se colocou, não colocou políticas em prática. Não adianta a gente ficar imaginando que assim, o socorro imediato e pontual, as atitudes imediatas e pontuais, que elas resolverão. Elas não resolverão os problemas. Se nós não colocarmos em prática as políticas de médio e longo prazo, isso nunca vai se resolver. E agora, mais uma vez, nós vamos perceber a mesma coisa acontecendo. Grande parte das políticas que podem conter tanto aquilo que causa as enchentes, como aquilo que causa as consequências das secas, deixarão de ser colocadas em prática. Porque mais vale o discurso eleitoreiro, o discurso pontual, as atitudes pontuais, do que se empenhar em políticas de médio e longo prazo. Como eu dizia já como professor, por exemplo, a questão da seca. Se não se recuperar as nascentes dos rios, as matas ciliares, se não dragar os rios, se não se incentivar a construção de cisternas, nada disso funcionará em termos de contenção ou de prevenir as secas no estado. No entanto, a recuperação de um rio não pode ser inaugurada. Então, por exemplo, se você começa a recuperação de um rio e seus afluentes, só se vai ver o resultado disso com 5, 6, 10 anos, 15 anos. E para grande parte dos políticos, isso já não adianta mais nada, porque ele pode não estar aqui daqui a 10 anos. Então, mais vale aquilo que é pontual, um carro-pipa, um não sei mais o que, enfim, aquilo que resolve pontualmente, mas que não previne e não garante efetivamente nada. Então, assim, eu acho que mais uma vez caberia a reflexão, sobretudo dos gestores públicos e dos homens públicos, sobre que tipo de política nós colocamos em prática. Porque as políticas pontuais e eleitoreiras, elas só trazem, com o tempo, mais desgraça para a população. Muito obrigado, presidente.